certezas maior que tudo é o Senhor, maior que a morte, que a eternidade, maior que tudo é o Senhor, meu Deus, meu Pai, que está comigo, maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo, maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor, meu Deus, meu Pai, que está comigo, maior é o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, que está contigo, maior é o Senhor. Graça e paz, boa noite. Com muita alegria que chegamos mais uma vez em sua casa para juntos cultuarmos o Senhor, para juntos estudarmos mais da palavra do Senhor. Estamos muito alegres de iniciar mais um estudo bíblico, mais um tempo onde nós como igreja estaremos juntos estudando mais sobre a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em João 15, versículo 17, a parte A. Que diz assim: este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros. Esse é o mandamento que Jesus tem nos dado. Que dia após dia nós possamos aprender a amar o nosso irmão, independente das circunstâncias, independente das situações, que o amor de Deus, assim como nós somos amados dia após dia, e como esse amor de Deus que nós sentimos, nós exalamos, porque eu creio que você exala esse amor, que você possa usar, que eu possa usar, para que possamos amar uns aos outros. E que esse amor cure vidas, que esse amor salve pessoas e que esse amor encontre pessoas aflitas. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai, porque apesar de todas as coisas, o Senhor está sempre com a sua mão estendida para nós, Pai. Pai, o Senhor nos ensina a cada dia, Pai, que assim como o Senhor se entregou naquela cruz por o amor, o Senhor nos ensina a cada dia a amar. Senhor, a cada dia, Pai, a refletirmos mais sobre o perdão, sobre a reconciliação e sobre a unidade, Pai. E nesse tempo em que nós temos vivido, que o Senhor venha gerar em nós a unidade que venha dos céus, Pai. Que palavras proféticas desçam do alto, Pai, e venham encontrar vidas nessa noite. E que nesse início de culto, nós como igreja possamos juntos estarmos dedicando essa adoração, essa oração ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo em meio aos louvores. Seja bem-vindo em meio às palavras, Pai. Que o Senhor mude o quadro, Pai, de tantas vidas que estão assistindo, de tantas vidas, Pai,
que estão estudando essa palavra, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te damos livre acesso. Fique à vontade entre nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vamos declarar mais uma vez. Vem. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem essa hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus.
declarar nessa noite isso. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. És real para nós, Deus. Eu quero encontrar o mar, como um pássaro quer encontrar o céu. Eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, Mas meu desejo é te abraçar. não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver pra crer que o Senhor é real. Declara nessa noite isso, amado. Ele é real pra mim. És real pra mim. Eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim. Respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim. Eu sou do mar, posso te ouvir. Não tem como te explicar. Declara mais uma vez. És real pra mim. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, eu não sou do mar, posso te ouvir. Não tem como te explicar. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo teu ao se aproximar de mim. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo
não tem como te explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós adoramos o Senhor, nós exaltamos a Ele da beleza da sua santidade. O Senhor é tão real sobre as nossas vidas. O Senhor é tão verdadeiro, a sua face é tão real. E que é tão bom saber que a cada dia que passa nós podemos enxergar a face do Senhor nas pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas. E que possamos juntos como igreja entender que em todos os momentos da nossa vida há sinal da mão do Senhor sobre a sua vida. Dando continuidade ao nosso estudo, semana passada nós falamos sobre a introdução, né? O nome do estudo é O Caminho, mas diante de cada situação eu vejo que vai mudando e que nesse caminho existem várias estações. Nós entendemos como o Senhor sofreu e Ele nos convida a conhecer o seu sofrimento, a padecermos, a trilharmos esse caminho de sangue que nos traz a santidade, que nos traz a remissão. E eu gostaria de conversar com você sobre cada estação, a cada foco, a cada caso que aconteceu. E você pode me perguntar assim, Luan, e quais são essas estações? As estações, elas foram conhecidas como a Via Dolorosa, como a gente falou semana passada. É uma narrativa que conta as últimas horas da vida de Jesus aqui na Terra e nos oferece uma convicção espiritual de como cristão, tudo que Jesus fez na sua vida nós podemos aplicar em nossas vidas. E as estações também servem como um simples lembrete da humildade de Jesus aqui na Terra. Porque Jesus, quando ele entendeu o chamado dele, quando ele aceitou o chamado dele, ele deixou de lado, né, toda privilégio da divindade para assumir como um homem todas aquelas últimas trajetórias da sua vida aqui na Terra. Porque ele, como um filho bondoso, como um bom filho, ele obedeceu. E fazendo um paralelo a isso, eu já começo a ver a grandeza do Senhor sobre a não usar os privilégios na hora dele ser humano. E às vezes nós queremos usar uns privilégios no momento do sacrifício. E Jesus não usou nenhum privilégio no momento de sacrifício. Ele assumiu, ele aceitou o sacrifício e ele correspondeu a esse sacrifício como uma simples palavra, obediência. Ele obedeceu cada fase, cada tópico, cada fase da sua vida, cada momento, ele simplesmente obedeceu. Ele não barganhou, ele não fez nenhuma moeda de troca, ele não fez nada disso. E hoje nós vamos falar sobre a primeira estação, né? Que foi o chamado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22, do versículo 39 ao 46. Hoje nós vamos estudar um pouco esse trecho. Nós vamos passar por dois textos hoje, Lucas e depois João, mas a gente vai começar com Lucas 22, do 39 ao 46. Lucas 39, Lucas 22, do 39 ao 46, diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai, para que não entre em tentação. E apartando-se dali cerca de 1 tiro de pedra, pôs-se a ajoelhar e a orar, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas sim a sua. E apareceu-lhe um anjo do Senhor que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o suor tomou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantou-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse: Por que estás dormindo? Levantai-vos. A hora é para que não Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação.
Nesse versículo, ele apresenta para cada um de nós que Jesus estava orando no Monte das Oliveiras e pedia que o seu pai, se fosse da vontade dele, para que ele não tomasse aquele copo, no caso o cálice. Jesus faz uma analogia ao cálice como se ao tomar, o ato dele tomar aquele cálice é como se ele estivesse assumindo a responsabilidade que Jesus tem para nossas vidas. E toda vez que eu e você, fazendo uma analogia à nossa vida, toda vez que eu e você tomamos o cálice do nosso chamado, você está aceitando dentro desse copo, dentro desse cálice, dentro dessa responsabilidade, a responsabilidade, as circunstâncias, as lutas, tudo isso vem atrelado a esse cálice do que você está tomando. E diariamente, quando eu me deparei com esse texto e eu fiquei pensando em tudo que Jesus fez, todas as coisas que estavam acontecendo com Jesus no Monte das Oliveiras, eu pensei que Jesus estava tomando uma grande decisão na vida dele. Porque Jesus sabia basicamente de tudo que poderia acontecer, de tudo que estava cometido, de tudo que porventura poderia estar em torno dele, mas ele preferiu obedecer, né? E diz aqui no versículo, quando Jesus fala, se fosse possível, Pai, afastasse de mim esse cálice, significava que ele estava tomando o cálice da morte, porque ao aceitar o chamado, ele estava aceitando a morte. Ele estava aceitando o compromisso daquilo que ele tinha feito com o Pai. Não é difícil imaginar quão grande foi a expectativa sobre os acontecimentos que estava prestes a acontecer. Jesus ainda teve uma conversa com o Pai sobre essa situação, mas ele entendeu o valor do propósito dele aqui na Terra. E você também, no caso nós precisamos entender o nosso valor. Às vezes você fala assim, não, Jesus já fez tudo. Jesus já pagou o preço, eu simplesmente só preciso estar no caminho. Não, mas o Senhor nos convida a entendermos o chamado, a reconhecermos o caminho e, nesse caminho, gerarmos fruto, gerarmos vida. Porque quando eu e você também tomamos o nosso cálice, porque eu acredito que você que esteja sentado aí, ou você que ainda nunca tomou o cálice, esse cálice que eu falo é um cálice do chamado, esse cálice do compromisso de servir ao Senhor, de entender aquilo que Deus tem para a sua vida, eu quero te convidar a você tomar, né? A pessoa estava dizendo assim, mas Luan, Jesus quando tomou, ele foi chicoteado, ele foi traído, aconteceu isso tudo com ele, então se eu tomar, isso tudo vai acontecer comigo? Não sei. Eu só sei que quando você toma o cálice do seu chamado, da responsabilidade que Deus tem para a sua vida, não se apegue às tribulações e às lutas. Se pegue aquilo que Deus pode fazer através de você. Porque quando Jesus automaticamente estava bebendo aquele cálice, ele estava dizendo, a salvação da humanidade está nas minhas mãos. Eu estou exalando amor em tudo que eu for fazer. Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele tomou o cálice. E quantas pessoas foram alcançadas através desse cálice? Então, quantas pessoas podem ser alcançadas através do cálice que o Senhor, dia após dia, te oferece a você tomar? Dia após dia, ele olha, ele fala para você e fala assim, esse é o cálice que foi feito para você. Com responsabilidade, com compromisso, com aquilo que você precisa fazer. Então, que você, durante esse período de estudo, você reconheça essa estação como uma estação que Deus fale ao seu coração. Assim como o Senhor no Monte das Oliveiras, ele tomou aquele cálice, ele teve todas as situações que a gente vai conversar aqui, mas uma das coisas que me chamou logo no começo, Deus, se for da sua vontade, retira de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade sobre mim. Abra sua Bíblia comigo em João 15, 16 e 17. É sobre o compromisso que eu e você precisamos ter e sobre aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Você pode ler para mim esse? 15, 16 e 17. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhistes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Em João 15 nos fala que algo que nós precisamos entender. O Senhor nos chama pelo simples fato de nós entendermos que nós fomos chamados pelo Senhor. E se eu e você fomos chamados pelo Senhor, há um propósito nisso. Há vidas precisando disso. A condenação de Jesus nada mais é do que um cumprimento de uma promessa. E o Senhor nos convida a cada dia a reconhecer que eu e você não somos servos, nós somos amigos. E como somos escolhidos do Senhor, nós precisamos sim fazer discípulos e cumprir a vontade do Pai. Chega um momento na vida de todo cristão quando também deve escolher entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. E essa escolha, como a escolha de Jesus, mostra um nível de compromisso e obediência a Deus, bem na verdade, que está disposto no seu coração. Chega um dia nas nossas vidas que eu e você, nós precisamos fazer essa simples pergunta. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu tomo as minhas decisões. E assim foi com Jesus. Existe uma peça que quando a gente era adolescente, a gente fazia muito, que se chamava Banco das Decisões. Nós colocávamos um banco, uma pessoa sentada, e falando coisas que ela tomava conta, e teve momentos que ela pegava Jesus e colocava assim, não, Jesus, toma essa decisão por mim. Ora, outras coisas eram oferecidas e Jesus ia tomar as decisões por ela, ela tirava Jesus do banco e ela sentava, e aí ela tomava as decisões. Jesus chegou um momento para ela e falou assim, eu não posso ficar assim. Você tem que tomar você tem que ter uma decisão. Essa menina pega o banco, ela fala assim, Jesus, eu não consigo fazer uma escolha. Jesus vira para ela e fala assim, você já fez. Porque se eu e você quiséssemos ou deixássemos Jesus fazer as nossas decisões ou criar, né, o caminho para aquilo que nós fomos criados, nós simplesmente colocássemos Jesus, iríamos colocar Jesus nesse banco e nós iríamos entender que todas as decisões que Jesus está tomando e vai tomar é porque é de benefício próprio nosso e de benefício que a gente possa ver lá na frente que é o Senhor que está cuidando. Mas quantas vezes eu e você, nós ficamos nessa jogo de empurra-empurra? Às vezes nós sentamos, às vezes nós queremos que Jesus sente nesse banco das decisões. Mas o Senhor nos convida a nós pegarmos esse banco das decisões e entregarmos a Ele. E toda vez que a gente entrega alguma coisa para alguém, é sem devolução. Às vezes a gente pega algumas coisas emprestadas, eu sou craque de pegar algumas coisas emprestadas, mas quando a gente pega algumas coisas emprestadas, a gente sabe que aquilo que às vezes está na nossa casa não é nosso, pertence a alguém. Mas toda vez que nós entregamos alguma coisa a Jesus ou a alguém, como presente ou qualquer tipo de lembrancinha, a gente sabe que aquilo ali não nos pertence, pertence àquela pessoa. Então, assim como Jesus no Monte das Oliveiras, ele teve esse momento crucial na vida dele, a gente também se depara com isso em nossas vidas. Nós precisamos ter um momento de decisão. Você precisa decidir muitas coisas na sua vida. Muitas coisas na sua vida, na minha vida, precisam ser decididas. Mas a gente fica com um espírito de indecisão muito grande, por quê? Porque às vezes nós não chamamos o centro da vontade para estar junto conosco. Então, durante esse período de estudo, chame Jesus para tomar todas as decisões pautadas naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Se de fato você quer ser recompensado pelo sacrifício de Jesus. Por que eu falo isso? Porque isso é verdade, porque às vezes nós não queremos ser recompensa pelo sacrifício de Jesus. Nós queremos caminhar, ter uma vida como bem quiser, participar de momentos. Eu falo isso como juventude, né? Hoje eu tenho uma fala de juventude para falar isso com a igreja hoje, mas serve muito para você. Mas hoje a gente quer viver momentos de êxtase, momentos de celebrações, ou momentos transformadores na vida de alguém, mas às vezes não queremos isso na nossa vida. Porque a gente sabe que se eu viver o sobrenatural, como a pastora tem nos convidado a viver o sobrenatural é viver intensamente. Não vai ter como eu desligar o sobrenatural num dia e ligar no outro. Viver no sobrenatural requer renúncia, requer sacrifício, requer às vezes algumas coisas que nós vamos deixar de fazer.
mas nós tomamos uma decisão. Então tome essa decisão assim como Jesus tomou essa decisão no Monte das Oliveiras. E eu gostaria de abordar 4 pontos, se eu não me engano. O primeiro ponto é sobre o lugar secreto que Jesus foi para falar com Deus, sobre o seu chamado. Lucas, voltemos à Bíblia. Lucas 22, do 39 e 40. Que diz assim. Obrigado, Jesus. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou ali, disse-lhe: orai para que não entrais em tentação. Eu escrevi algo aqui que eu gostaria de ler para você. Jesus pediu para os seus discípulos para que orassem e não caíssem em tentação, porque sabia que logo os deixaria. Também tinha conhecimento de que precisava ter forças extras para enfrentar as tentações que estavam adiante, ou a de fugir, ou a de negar que teve um relacionamento com ele. Quando Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: orai para que não entrais em tentação, Jesus já estava falando do futuro. Porque os discípulos também passaram por tentação. Não é a estação de hoje. Hoje é a estação do chamado. A gente vai falar isso mais para frente. Mas Jesus já sabia. E Jesus está falando aqui comigo agora. E quantas vezes Jesus nos alerta de algo que ore agora. Mas eu estou bem. Estou com comida. Estou com ventilador. Estou com luz. Estou com tudo. Minha casa está em pé. Mas ore para que não caia em tentação. Aí daqui a 2 dias acaba a comida. Seu ventilador queima. Seu teto desaba. E aí? Você vai fugir? Ou você vai negar nunca ter relação com ele? Nunca teve relacionamento com ele? Porque foi isso que aconteceu. Alguns dos discípulos fugiram. Outros, como Pedro, você lembra? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Lembra que as pessoas falam assim, no meio do julgamento, as pessoas olhavam para Pedro e falavam assim: você era um deles que andava com eles. Olha sua veste. Olha, você se parece com ele. O que Pedro faz? Pedro nega. Não, eu nunca tive relacionamento com esse cara. Eu não sei nem quem é ele. E se a gente for parar para pensar, a gente fala assim: nossa, e Jesus já tinha avisado a eles. E Jesus também ele nos avisa: ore para que não entre em tentação. Os discípulos estavam prestes a ver Jesus morrer. Ainda pensavam... será que pensariam que ele ainda era o Messias? A tentação para os discípulos poderia ser forte demais, ao ponto de duvidar se realmente esse cara que eu caminhei durante 3 anos é o verdadeiro Messias. Aí você para e pensa: mas isso só aconteceu com os discípulos lá. Eu sei que Jesus é o Rei, Salvador, Ele ressuscitou. Mas quantas vezes eu e você não entramos nesse questionamento? Será que realmente Deus pode resolver isso? Será que realmente Deus pode resolver aquilo? Será que de fato Jesus é o Messias? Então nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos ter um lugar secreto. Onde é esse lugar secreto? A sua casa, o seu quarto, o seu banheiro, o seu escritório, um monte, a rua. Você precisa ter um relacionamento no secreto com o Espírito Santo de Deus. Você precisa orar ao Espírito Santo e falar assim: Deus, não deixe que eu entre em tentação. Porque às vezes na nossa cabeça, quando nós escutamos essa palavra tentação, nós achamos que é coisa assim, sobrenatural, mas tem coisas pequenas que te tiram do eixo. Eu não sei você, mas eu tenho uma mania feia, né, de tirar, às vezes, de ficar assim na cutícula, na unha, e às vezes fica uma pontinha para fora. Se você olhar, não tem como olhar aqui perto, mas depois de você assistir isso, você da congregação vai querer olhar minha mãe aqui perto. Tem vários cantinhos machucados. Agora não dói não,
Mas quando aquela pontinha da carne tá para fora, eu sou de 1,80m, 1,80m e pouco, mais ou menos. Mas essa pontinha me incomoda de tal maneira que eu fico aqui assim, ó. E às vezes eu perco o sentido. E às vezes a tentação na sua vida é isso. A tentação na sua vida é só uma carne para fora. É só um fiapo para fora que te tira do eixo por completo. E às vezes você cai nessa tentação porque você não orou. Você não teve o seu momento secreto. Você não tomou do seu cálice. Você está vendo que tudo na nossa vida é efeito cascata? Nada na nossa vida é assim, pum, aconteceu do nada. Não. Tudo está interligado. Porque nós temos vida de propósito. Então, se a nossa vida tem um propósito, então tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Vamos continuar o estudo. Oração e tentativa de renúncia. Lucas 22, agora o versículo 41 e 42. Que diz assim: Apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra e pôs-se de joelho a orar. E disse, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Estaria Jesus tentando abandonar a missão? Não é errado expressar nossos verdadeiros sentimentos a Deus. Jesus, como homem, expôs seus medos inúmeras vezes, seus medos das inúmeras provações eminentes, mas tentou reafirmar o compromisso a fazer a vontade do Pai. O cálice se referia à terrível agonia que Jesus enfrentaria. Não era o horror da crucificação, mas pior do que isso, era a separação total do Pai que o Filho teria que experimentar. Olha que doideira. Jesus é muito lindo, é precioso. Jesus, ele não estava com medo da chicotada. Eu acabei de ler isso aqui. O cálice se referia à terrível agonia que Jesus enfrentaria. Não o horror da crucificação. Não sei se você já viu o filme A Paixão de Cristo. Eu tentei assistir, eu tive que ver em parcelas. Eu chorei horrores no filme. Imagine na hora. Jesus não estava com pavor, irmãos, da chicotada, da lança. Lembra da lança que transpassou? Ele não estava com temor do cuspe. Ele não estava com medo se aquela coroa de espinho iria machucar ou não. Ele estava com medo da total separação do Pai que ele teria que experimentar. E ele teve que experimentar isso. Ao tomar sobre si a cruz, os pecados da humanidade. Então, quando Jesus tomou a cruz sobre si, ele estava levando todos os pecados da humanidade. Mas ainda não é essa estação que eu quero comentar. Eu quero só falar ainda do monte. Ainda são todos chamados. Estou criando uma expectativa daquilo que a gente ainda vai estudar. E a gente fica falando, será que Jesus tentou abandonar a missão? Não, ele só era sincero. E quantas vezes eu e você somos sinceros? Às vezes para os nossos amigos, porque eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. E toda vez que você senta com o Pai, você não consegue abrir o seu coração. Abra o seu coração. Mas, Luan, se Jesus ouvir tudo que está dentro do meu coração, ele vai deixar de me amar. Não vai. Você precisa falar com Deus, você precisa abrir o seu coração, você precisa ser verdadeiro para o Senhor, porque Ele sabe a intenção do seu coração. Então ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque a tentação logo vem. Então peça ao Senhor o fortalecimento daquilo que você vai enfrentar. Terceiro tópico, a agonia. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grande gota de sangue, que corria até o chão. Apenas o livro de Lucas nos revela que o suor de Jesus se tornava gotas de sangue. Jesus estava em extrema agonia.
mas não desistiu e não cedeu. Ele foi adiante, dando prosseguimento à missão para a qual tinha vindo. A tradução de vocês está igual a minha? 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A sua caneta é assim, sim. Parecido. Pode ler para mim? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Só o livro de Lucas relata sobre isso. E na minha cabeça, né, que minha cabeça eu já imagino a cena. Gotas que corriam até o chão. Então imagina o quanto de agonia Jesus sofreu. Eu vou confessar, não vou confessar algo aqui não, mas eu vou ter que confessar. Já falei, né? Tá aí, né? A vacina do corona tá chegando, a gente já tá alegre, só que eu já comecei a ficar um pouco preocupado. Porque se essa vacina for injetável, eu vou começar a suar, porque eu não posso ver uma agulha. Eu aguento tirar sangue tranquilo, mas aqui e na outra parte, no outro músculo, nossa, eu começo a suar, pular, eu fico em agonia. Porque eu sei que aquilo não pode até nem me machucar ou não fazer nada, mas eu fico em agonia. E você fica parando, nossa, eu fico com agonia por causa de uma vacina que vai me fazer bem. E tá chegando. Imagine Jesus na agonia que ele estava. Porque ele ia ter que experimentar viver horas. Jesus não ficou dias, Jesus ficou horas sem a presença do Pai. Olha que doideira, gente. E às vezes a gente fica dias, horas, semanas sem a presença do Pai e a gente não tá nem aí. E Jesus começou a suar porque ele ia ficar horas sem a presença do Pai. Então nós precisamos aprender algumas coisas com Jesus. Algumas não. Nós precisamos aprender muitas coisas com Jesus. E o último tópico sobre a estação do chamado que eu gostaria de falar com vocês é Lucas 22, 43, que é o questionamento com os discípulos. Lucas 22, 46 diz assim: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Jesus fala isso 2 vezes, irmãos. Esses discípulos estavam dormindo. Que trágico é quando muitos cristãos agem como se estivessem dormindo profundamente no que se refere à demonstração da sua devoção ao serviço do Senhor. Não seja insensível ou despreparado para a obra do Senhor. Isso é um alerta que Jesus quer dar sobre as nossas vidas. Eu vou ler de novo. Esses discípulos estavam dormindo, né? E o quão trágico é muitos cristãos que agem como se dormissem profundamente no que se refere à demonstração, à devoção, ao serviço ao Deus. Não seja insensível ou despreparado para a obra do Senhor. Jesus alerta ele 2 vezes, no versículo 40 e no versículo 46. E mesmo assim, tudo aquilo aconteceu. Aí alguém, às vezes, eu sou muito questionador da palavra, acerca da palavra da Bíblia. E às vezes eu falo assim, nossa, Jesus falou com ele 2 vezes. E eles não prestaram atenção. Mas quantas vezes Jesus tem falado comigo, eu não estou dando a mínima. Nesses últimos tempos, querido, eu tenho aprendido a não medir julgamento sobre a vida de ninguém. Eu preciso olhar sobre a minha vida. E sobre essas estações que Jesus tem falado muito comigo, eu tento fazer um paralelo sobre mim. Jesus falou 2 vezes com seus discípulos para que orassem, para que não caíssem em tentação. Mas mesmo assim, tudo aquilo aconteceu. Para que eu não fuja ou negue relacionamento com Jesus,
ou para que eu pare de dormir profundamente no serviço do Senhor, ou que eu seja insensível, eu preciso orar. Porque gradativamente nós estamos voltando aos nossos cultos regulares, né? Mas quantos de nós já temos visto quantas pessoas acostumadas a ficar em casa? E Jesus nos deu um momento de comunhão, sabe? De confraternização. E nós precisamos amar esse momento. Embora Jesus estivesse ciente do destino que estava prestes a enfrentar, quando orou no Monte das Oliveiras para que Deus alterasse os acontecimentos, sua oração foi que a vontade do Pai fosse feita independente do futuro que estivesse reservado para ele. Mesmo pregado na cruz, com a respiração da sua vida já se esgotando, Jesus ainda estava nos ensinando a importância da obediência à palavra de Deus e a importância de confiarmos nele em qualquer situação. E é sobre isso que eu gostaria de terminar. Essa primeira estação do chamado. Jesus no Monte das Oliveiras falava: contudo, seja feito a tua vontade. E com grande maravilha esse amor foi revelado a nós. Eu não sei hoje qual é o cálice que é preparado para você. Eu falo cálice de promessas, eu falo cálices de chamado. Mas é posto sobre a sua vida um cálice nessa noite. Ou já foi posto em sua vida um cálice. E você tem relutado, ou bebeu pela metade, ou só deu uma provinha desse cálice. Mas uma vez eu escutei, quando a gente era adolescente, a gente falava que Jesus não é açougueiro. Ele não te quer pela metade. Jesus, ele te quer por inteiro. Então esse cálice que é posto sobre a sua vida aí na sua frente, espiritualmente falando, ele precisa ser bebido por inteiro. Beba. Beba esse cálice nessa noite. Não porque eu estou dizendo ou para agradar alguém, mas beba porque vidas precisam ser salvas. E muitas pessoas serão alcançadas. E outra análise que eu gostaria de fazer sobre essa estação é sobre a oração. Jesus alertou 2 vezes os discípulos sobre orai para que não entreis em tentação. Então ore para que não caia em tentação. Volte ao lugar secreto. Limpe o lugar secreto. Tire os entulhos do lugar secreto, para que ali seja o local de morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Que Jesus possa falar mais no seu coração. Que Jesus possa manifestar a grandeza dele no seu coração. Amém? Amém. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos olhos queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem falado poderosamente em nossas vidas, Pai.
E como essa primeira estação foi apresentada a nós, Pai, a estação do chamado, a estação, Pai, da prevenção, a estação, Pai, do posicionamento, Pai. Assim como Jesus se posicionou, assim como Ele tomou aquele cálice, assim como Ele obedeceu, assim como Ele advertiu todos os seus discípulos para que orasse, para que entendesse que em breve a tentação viria. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, nos apresente nesta noite o cálice que nós precisamos tomar, fale conosco, Pai, aquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas, fale o lugar secreto que precisa ser resgatado, Pai, para que meus irmãos, para que a igreja do Senhor se coloque, Senhor, em posição e vença, e avance, e reconheça a cada dia que precisa da sua presença, Pai. Nós oramos, Pai, e te bendizemos, Pai, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o fim. Então, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, eis as nossas vidas aqui inteiras, prontas, totalmente disponíveis ao teu favor. Espírito Santo de Deus, todas as circunstâncias que rodeiam a vida dos meus irmãos, todos os paradigmas, Pai, que tentam arruinar a história, Pai, dos meus irmãos, Pai, eu decreto falência nesta noite, e que o teu manifestar venha trazer vida e vida em abundância, assim como a tua palavra diz, Pai, que aqueles que creem no Senhor, rios de águas vivas fluirão, e que nesta noite rios de águas vivas voltem a fluir na vida dos meus amigos, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja do Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de chamar a pastora. Glória a Deus, amados. Amém? Está feliz por essa palavra que você recebeu nessa noite? Tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando na sua vida acerca desse chamado, acerca da sua disponibilidade de responder a esse chamado. Que você possa continuar conosco às quarta-feira, aprendendo todas essas estações, né? Que você possa estar se colocando à disposição de Deus para cumprir, né, essas estações pelas quais Jesus passou, porque em cada estação nós vamos estar nos identificando com ela. Então, que você possa estar se colocando à disposição de Deus para cumprir essas estações, amém? Feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos agradecer pelo culto e estar impetrando a bênção. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela vida do teu filho, Senhor, que se dispôs a estar aqui, Senhor Deus, ministrando esse estudo. Continua, Senhor Deus, abençoando. Continua, Senhor Deus, fortalecendo, ministrando ao coração dele para que ele possa ministrar aos nossos corações, Pai. Tome cada vida nas tuas mãos nessa hora que ouviu essa palavra e que o teu Espírito possa acrescentar aquilo, Senhor Deus, que precisa ser acrescentado, Senhor Deus, na vida de cada um. Nós agradecemos e te bendizemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.